vídeo abordará a fascinante história dos corpos incorruptos na tradição católica, centrando a atenção na enigmática figura de Santa Bernadette. Carregar. Desde sua morte até a exumação, este vídeo explorará como seu corpo desafiou as leis naturais. Esta jornada começará a partir dos eventos de sua primeira exumação em 1909 e culminará com a exposição pública de seu corpo em um caixão de vidro. Número 1. Milagre vivo. A história da primeira exumação de Bernadette Soubirous em 1909 é um episódio fascinante, que não só marcou um antes e um depois na veneração dos corpos incorruptos, mas também deixou uma profunda marca na história da fé e da ciência. Este evento, que ocorreu vários anos após sua morte, destacou-se não apenas pela preservação milagrosa do corpo de Bernadette, mas também pela onda de devoção que despertou entre os fiéis e a perplexidade que gerou na comunidade científica. O processo de beatificação, que foi o que motivou esta exumação, tinha como objetivo verificar a identidade e as condições do corpo de Bernadette, e o que encontraram superou todas as expectativas. Ao abrir o túmulo, os responsáveis pela exumação encontraram um corpo que parecia não ter sido tocado pelo tempo. Os espectadores, que incluíam tanto religiosos quanto cientistas, ficaram impactados com o que viam. O corpo de Bernadette não estava apenas intacto, mas também não emitia nenhum odor, um fato surpreendente, dado que havia estado enterrado por décadas. Este detalhe, embora pequeno, foi suficiente para que a expectativa crescesse e o assombro se espalhasse entre os presentes. À medida que o corpo foi examinado mais de perto, descobriu-se que os braços e o rosto da mulher eram maiores do que os dos homens. Da santa mantinham seu tom de pele natural, como se estivesse simplesmente dormindo. Este fenômeno, que desafiava qualquer explicação natural, reforçou a fé daqueles que já a veneravam, tornando-se uma prova tangível de sua santidade. Para muitos, esse momento foi um lembrete de que a vida de Bernadette, marcada pela humildade e sofrimento, havia sido abençoada com um milagre, mesmo após sua morte. A atenção da comunidade científica não vai ficar sem você. Demorou a se manifestar. Os cientistas e médicos, interessados em encontrar uma explicação racional para o que presenciavam, começaram a estudar este caso com atenção. Foram realizados múltiplos testes e análises em um esforço para descobrir as razões por trás dessa preservação extraordinária, mas a ciência não podia oferecer respostas satisfatórias. O mistério se aprofundou ainda mais quando foi examinado o rosário que Bernadette segurava em suas mãos. Embora enferrujado pelo passar do tempo, o rosário contrastava fortemente com a aparente frescura do corpo, levantando questões que a ciência ainda não conseguiu responder. Os especialistas enfrentavam um mistério que desafiava todas as leis naturais conhecidas até aquele momento, um enigma que se recusava a ser resolvido pelos métodos tradicionais da ciência. Que o presenciaram, deixando uma impressão indelével que transcendeu as fronteiras da fé e da ciência. A primeira exumação se tornou um testemunho vivo da santidade de Bernadette, um milagre que deixou muitos sem palavras e que continua atraindo peregrinos de todo o mundo para a pequena cidade de Nevers. Os peregrinos que visitam Nevers o fazem não apenas para prestar homenagem a Bernadette, mas também para serem testemunhas deste milagre vivo que desafia a lógica e as explicações racionais. A preservação do corpo de Bernadette continua sendo um enigma, um mistério que transcendeu as fronteiras da fé e da ciência, e que continua inspirando devoção e assombro. É um fenômeno que nos lembra que, em um mundo onde a ciência e a razão dominam nossas vidas, ainda há espaço para o inexplicável, para os milagres que desafiam nossa compreensão e nos convidam a refletir sobre o divino. Assim, o corpo incorrupto de Bernadette não é apenas um testemunho de sua santidade, mas também um símbolo da fé que perdura, um lembrete de que o sagrado pode se manifestar de formas que vão além do que podemos entender. Os peregrinos que visitam Nevers não buscam apenas prestar homenagem, mas também desejam ser testemunhas deste milagre que transcendeu o tempo e as fronteiras. A cidade de Nevers, onde Bernadette descansa, tornou-se um farol de fé.
atraindo aqueles que buscam uma conexão mais profunda com o divino. A preservação de seu corpo é um símbolo poderoso da vida eterna e da vitória sobre a morte, um testemunho de que a fé e a devoção podem transcender as barreiras do tempo e do espaço, inspirando gerações futuras a seguir o caminho da santidade. Número 2. Segunda revelação. A segunda exumação de Bernadette Soubirous, realizada em 1919, não apenas reafirmou a crença de que seu corpo era um milagre vivo, mas também aprofundou o mistério e a fascinação em torno de sua incorruptibilidade. 10 anos após a primeira exumação, o corpo foi novamente desenterrado e o que os responsáveis pelo processo encontraram desafiou qualquer lógica ou explicação natural. Embora tivessem se passado décadas desde seu falecimento, o corpo de Bernadette permanecia praticamente intacto, como se o tempo tivesse parado no momento de sua morte, recusando-se a deixar sua marca nela. Este fato, assombroso por si só, não fez mais do que intensificar a devoção e a admiração daqueles que já a consideravam uma santa. Cada detalhe do corpo incorrupto de Bernadette alimentava a fé dos crentes e desconcertava ainda mais os céticos. No entanto, desta vez foi observado um leve descoloramento em seu rosto, uma consequência inevitável da lavagem que sofreu durante a primeira exumação em 1909. Essa pequena mudança, embora perceptível, não diminuiu a maravilha do fenômeno da incorruptibilidade. Pelo contrário, levou os responsáveis a tomar medidas adicionais para preservar a aparência da santa, da maneira mais respeitosa e fiel possível. Foi então que um artesão da cera foi convocado, um especialista na delicada tarefa de restaurar rostos com o maior grau de fidelidade e reverência. Este processo de revestimento com cera não apenas buscava manter a imagem intacta de Bernadette, mas também representava um profundo respeito pela memória de uma mulher que havia sido objeto de veneração por tanto tempo. Este ato, embora técnico em sua execução, estava carregado de um simbolismo espiritual profundo. Não se tratava simplesmente de preservar a imagem, mas de preservar a imagem. Um corpo, mas de manter viva a memória de Bernadette em seu estado mais puro, de conservá-la como uma figura intocável pelo passar do tempo e como um símbolo de santidade. O artesão da cera, ao moldar cuidadosamente o rosto da santa, não estava apenas realizando um trabalho técnico, mas também contribuindo para a perpetuação de um legado espiritual que transcendia as fronteiras do terreno. Cada traço de cera aplicado ao rosto de Bernadette foi um ato de devoção e um compromisso com a preservação de sua santidade, assegurando que sua imagem continuaria inspirando gerações de fiéis. Uma vez finalizado este delicado processo de conservação, o corpo de Bernadette foi colocado em um caixão de ouro e cristal, onde é exibido até hoje na Capela de Santa Bernadette, em Nevers. Este caixão, mais do que um simples container, tornou-se um símbolo da pureza, devoção e santidade de Bernadette. Sua disposição em um lugar de honra, visível através do cristal, permite que os fiéis e curiosos possam se aproximar do que muitos consideram uma prova tangível da intervenção divina. O rosto restaurado de Bernadette, visível através do cristal do caixão, oferece uma janela para o mistério da fé, um lembrete constante de que o divino pode se manifestar de formas que desafiam nossa compreensão. O caixão de cristal não é apenas uma vitrine, mas um portal para o sagrado, um espaço onde os devotos podem sentir a presença do milagroso. A segunda exumação, portanto, não apenas consolidou o status de Bernadette como um símbolo de fé e um milagre vivo, mas também adicionou novas camadas de significado ao seu legado. Este evento transformou a história de Bernadette em um marco espiritual, perpetuando sua memória e atraindo milhares de peregrinos a cada ano. A intervenção do artesão da calçada e a exibição do corpo em um caixão de ouro e cristal não foram meros atos de conservação, foram gestos de fé, respeito e devoção que asseguraram que a história de Bernadette continuasse ressoando ao longo do tempo. A visão de seu corpo incorrupto continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração e assombro, um milagre que continua ressoando nos corações dos fiéis, geração após geração. Assim, a segunda exumação de Bernadette não apenas reafirmou sua santidade,
mas também solidificou seu lugar na história como um símbolo eterno da fé. Um milagre vivo que continua desafiando as barreiras do tempo e da compreensão humana. 3. Vida de fé. A vida de Bernadette Soubirous, desde seu nascimento em 1844 até sua morte em 1879, é um testemunho extraordinário de fé, perseverança e fortaleza em meio à adversidade mais extrema. Nascida na pequena e humilde cidade de Lourdes, situada nos Pirineus franceses, Bernadette veio ao mundo no seio de uma família mergulhada em uma pobreza tão profunda que muitas vezes careciam do mais essencial para sobreviver. A fragilidade de sua saúde tornou-se evidente desde muito jovem, marcando uma vida de sofrimento físico que só se intensificou com o tempo. Bernadette sofria de asma severa, uma condição que acompanhou durante toda a sua existência, agravada por outras doenças que debilitavam ainda mais seu já frágil corpo. No entanto, apesar dessas dificuldades constantes, Bernadette nunca permitiu que seus sofrimentos físicos apagassem a chama de sua fé nem quebrassem seu espírito indomável. A verdadeira mudança na vida de Bernadette ocorreu quando ela tinha 14 anos. Um momento que marcou o início de seu caminho para a santidade foi na fria manhã de fevereiro de 1858, quando, enquanto recolhia lenha junto com sua irmã e uma amiga perto da gruta de Massabielle, ela experimentou sua primeira visão da Virgem Maria. Esta aparição celestial, na qual Bernadette viu uma dama vestida de branco, com uma faixa azul e rosas amarelas nos pés, foi o ponto de inflexão que transformaria não apenas sua vida, mas também a de milhões de pessoas em todo o mundo. A partir desse momento, Lourdes se tornou um lugar de peregrinação para milhões de fiéis que vão à gruta em busca de consolo espiritual, cura e milagres. A vida de Bernadette, embora breve, esteve cheia de desafios que a colocaram à prova repetidamente, tanto no plano físico quanto no espiritual. Apesar de sua juventude, Bernadette mostrou uma fé inabalável, que lhe permitiu enfrentar com valentia a incredulidade, a zombaria e o ceticismo daqueles que a rodeavam, incluindo alguns membros do clero que questionavam a veracidade de suas visões. No entanto, sua convicção nunca vacilou. Pelo contrário, foi impulsionada por uma certeza interior que a guiava em cada um de seus passos. As aparições na gruta de Massabielle não só lhe trouxeram consolo pessoal, mas também um propósito claro: difundir a mensagem da Virgem Maria e levar uma vida de entrega total a Deus, independentemente das dificuldades que enfrentasse. Após as aparições, Bernadette ingressou no convento das Irmãs da Caridade de Nevers, onde sua vida tomou um rumo em direção à oração constante, à penitência e a um profundo senso de humildade. No convento, Bernadette encontrou o refúgio espiritual de que tanto precisava, um lugar onde podia se dedicar plenamente à sua vocação e à missão que a Virgem Maria lhe havia confiado. No entanto, seus problemas de saúde continuaram a piorar e a dor física se tornou uma constante em sua vida. Apesar do sofrimento constante que experimentava devido à sua asma e outras doenças, Bernadette nunca se queixou nem mostrou sinais de desistir. Sua dedicação a Deus e sua fé inabalável a transformaram em um modelo a ser seguido pelos fiéis que buscavam inspiração em seu exemplo de devoção, sacrifício e amor incondicional por Deus. A vida de Bernadette, cheia de sofrimentos tanto físicos quanto espirituais, foi uma manifestação viva de sua fé e devoção. Ela não apenas suportou a dor com paciência e serenidade, mas também a ofereceu como um sacrifício a Deus, abraçando seu sofrimento como uma forma de purificação espiritual e de se aproximar mais dele. Esta aceitação da dor como um meio de purificação é o que a distingue e a eleva como uma das figuras mais veneradas da Igreja Católica. Número 4. Milagre duradouro. A incorruptibilidade dos corpos tem sido um fenômeno que intrigou e fascinou a humanidade durante séculos, particularmente dentro da Igreja Católica, onde esse fenômeno tem sido associado intimamente com a santidade e a intervenção divina. A ideia de que certos corpos possam resistir à decomposição natural após a morte é algo que desafia
Não apenas a lógica e as leis da natureza, mas também nossa compreensão mais básica da mortalidade. É por isso que esses casos são vistos como milagrosos pelos fiéis, que encontram neles uma manifestação tangível do poder divino. Bernadette Soubirous, cujo corpo permaneceu intacto durante décadas após sua morte, é um dos exemplos mais célebres deste fenômeno, mas certamente não é o único. Outros santos, como Santa Teresa, Margarida do Sagrado Coração e Santa Rita de Cássia, também mostraram este fenômeno inexplicável, adicionando mais mistérios à longa lista de santos incorruptos. A Igreja Católica considera que a preservação desses corpos é um sinal claro do favor divino para com esses indivíduos excepcionais. Não é simplesmente uma coincidência, nem um capricho da natureza. É, para a Igreja, um sinal divino da santidade dessas pessoas. Cada caso de incorruptibilidade é estudado rigorosamente pela Igreja antes de ser reconhecido oficialmente como um milagre. Investiga-se em detalhe cada aspecto, desde as condições do enterro até as circunstâncias exatas da morte, em um esforço para encontrar qualquer explicação natural que possa desacreditar o fenômeno. No entanto, apesar desses esforços exaustivos, muitos casos permanecem inexplicáveis, reforçando a crença entre os fiéis de que esses corpos são, de fato, milagres, vivos, preservados pela intervenção direta de Deus. O caso de Bernadette Soubirous é particularmente notável, não apenas pela impressionante preservação de seu corpo, mas também pela atenção e devoção que inspirou ao longo dos anos. A conservação de seu corpo, apesar das condições naturais que deveriam ter provocado sua decomposição, tem sido vista por muitos como uma prova tangível e inegável de sua santidade. Este fenômeno, que desafiou todas as explicações científicas até hoje, fortaleceu a fé de milhões de pessoas em todo o mundo. Para esses fiéis, a incorruptibilidade do corpo de Bernadette não é apenas um fenômeno curioso, é uma manifestação concreta do poder divino. Um sinal de que a santidade transcende a morte e que o sagrado pode desafiar as leis da natureza. No entanto, a incorruptibilidade continua sendo um mistério que desafia as explicações científicas convencionais. Embora alguns tenham argumentado que fatores naturais, como as condições do enterro, a composição específica do solo ou até mesmo a dieta dos santos, poderiam desempenhar um papel na preservação desses corpos, a Igreja e os fiéis veem nisso um milagre que vai muito além das leis da natureza. Este mistério é precisamente o que torna a incorruptibilidade tão fascinante, pois nos obriga a confrontar os limites de nossa compreensão e nos coloca diante da possibilidade do sobrenatural. A ciência, com todo o seu conhecimento e avanços, não conseguiu desvendar completamente esse fenômeno, deixando espaço para a fé e a crença no divino, naquilo que não podemos ver nem explicar, mas que podemos sentir e acreditar profundamente. Número 5. Herança viva. O legado de Santa Bernadette Soubirous transcende amplamente a preservação de seu corpo incorrupto. É um testemunho imortal de sua vida de fé, sacrifício e profunda devoção que continua a inspirar pessoas em todo o mundo. A história de Bernadette foi narrada através de inúmeros livros, documentário e testemunhos pessoais, tornando-se um farol de esperança e devoção para os católicos e para aqueles que buscam inspiração espiritual em todas as épocas. Sua vida, marcada por uma humildade e obediência excepcionais, ressoa ao longo dos séculos, e a conservação milagrosa de seu corpo é apenas uma manifestação externa da santidade interior que a caracterizou. Desde sua morte, em 1879, Bernadette tem sido venerada não apenas como uma santa que teve visões da Virgem Maria, mas como um exemplo vivo e palpável de como uma vida de fé pura e devoção inabalável pode ter um significado, um impacto duradouro na história da humanidade. Sua história não é simplesmente a de uma jovem que experimentou visões celestiais, mas a de uma mulher que, apesar das inúmeras adversidades e do sofrimento físico que a acompanharam, nunca perdeu a fé. Sua devoção e sua capacidade de suportar a dor com dignidade e graça fizeram de sua vida uma fonte inesgotável de inspiração para milhões de pessoas, tanto durante sua vida quanto após sua morte.
Na capela de Nevers, onde seu corpo está exposto, os peregrinos encontram não apenas um símbolo tangível de santidade, mas também uma fonte incomparável de inspiração para viver uma vida de fé e devoção. A capela, com sua atmosfera serena e sagrada, tornou-se um lugar de peregrinação para aqueles que buscam se aproximar de Deus através do exemplo luminoso de Bernadette. Ao estar na presença de seu corpo incorrupto, muitos experimentam uma conexão profunda e indescritível com o divino, sentindo que estão diante de uma manifestação física da graça de Deus. Para esses fiéis, o corpo de Bernadette não é apenas um objeto de veneração, mas um lembrete vivo e vibrante da promessa divina e do poder transformador da fé. O corpo incorrupto de Bernadette, junto com os de outros santos, reforça de maneira poderosa a fé daqueles que acreditam na promessa da vida eterna e na vitória definitiva sobre a morte. Todos os dias, milhares de pessoas visitam a capela para rezar diante do corpo de Bernadette, buscando consolo, orientação e uma reafirmação de sua fé. A presença tangível de Bernadette na capela é mais do que um símbolo, é um testemunho vivo e poderoso de sua fé inabalável e da vida que levou em serviço a Deus. Seu corpo, preservado de maneira milagrosa, é também um lembrete constante de que, embora Bernadette tenha deixado este mundo, seu espírito continua vivo e segue inspirando todos aqueles que se aproximam de sua história com humildade e devoção. Este legado não vive apenas em seu corpo incorrupto, mas também nos corações e mentes daqueles que a veneram, tornando-a um símbolo eterno e imutável da devoção e do sacrifício. Sua história, carregada de significado e esperança, continua tocando vidas, desafiando os crentes a viver com a mesma fé inabalável que ela demonstrou ao longo de sua vida. Através de seu legado, Bernadette continua ensinando, guiando e fortalecendo todos aqueles que buscam encontrá-la. Uma amiga, uma guia espiritual e uma protetora em seu caminho para o divino. Sua vida é uma prova irrefutável de que a verdade é verdadeira. A santidade não se mede apenas pelos milagres que alguém realiza, mas pela capacidade de viver cada dia, com fé, humildade e um amor incondicional por Deus. O legado de Santa Bernadette é, portanto, uma herança viva que continua ressoando através do tempo e que não perdeu nem um pouco de sua relevância. Este legado nos lembra constantemente que a santidade é acessível para todos aqueles que buscam sinceramente viver na graça de Deus, independentemente das dificuldades ou desafios que enfrentem. Sua vida e seu corpo incorrupto são um testemunho eterno da fé e do poder da devoção, inspirando cada nova geração de fiéis a seguir seu exemplo e a confiar plenamente na promessa da vida eterna que Deus oferece. Em um mundo onde o temporal e o material frequentemente dominam, Bernadette é um farol que ilumina o caminho para o futuro, ao eterno e ao divino, mostrando-nos que, através da fé, todos podemos alcançar a santidade. O legado de fé e devoção de Bernadette, refletido em seu corpo incorrupto, continua sendo um testemunho vivo da promessa divina que nos inspira a buscar o sagrado no cotidiano.